primeiro eu quero agradecer a Raquel, Ricardo, Andréia, né, que fizeram esse convite para eu estar aqui hoje. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente está na aula inaugural da oficina do ano, né? E para mim é uma alegria profunda estar de volta a esse espaço que me é muito caro, apesar de eu não estar mais, né, trabalhando nele todos os sábados, vamos dizer assim. Eu acompanho e tenho um carinho imenso pela oficina, porque eu acho que o Ricardo falou uma coisa muito importante na fala dele, quando ele contou, né? Por que a oficina nasce, né? Para qualificar as pessoas. Isso é uma palavra muito importante, né? A gente qualificar para a arte. Muita gente acha que a arte é uma inspiração divina, né? Ai, quantas vezes quando eu comecei a escrever, as pessoas falavam, você é tão inspirada, né? E aí parece que o escritor é aquele ser que senta, baixa uma inspiração divina e ele escreve, né? Uma coisa é fazer um trabalho de psicografia, outra coisa é você fazer um trabalho, né, artístico ali, que você está trabalhando e pode ter uma inspiração? Pode, né? Mas não é só isso. A arte precisa qualificação, disciplina. Muita gente vai dizer, disciplina e arte, como é que combina? Combina e a gente vai entender como. Enfim, então assim, é muito bom estar aqui, né, para poder falar dessas coisas todas. Eu vou começar tentar juntar tudo isso para falar de como que a arte precisa de disciplina, mistura com a inspiração, porque se a gente acha, né, eu tenho um dom, volta e meia eu vou a um lugar e vejo as pessoas falarem assim, Ana, você tem um dom. Aí eu falei, é mesmo? Mas quem me deu esse dom? Não, Deus te deu. Eu falei, mas Deus foi legal comigo, não foi com você, por quê? Né? Aí você começa a se questionar, né? Por que um tem um dom, né, vamos botar entre aspas, e o outro não tem? Como espíritas, a gente já entendeu que a gente não está aqui uma única vez, né? A gente está nesse corpo, nesse momento, mas a gente já teve vivências pregressas e vamos ter, né, outras no futuro. Então a gente se educa para o eterno da vida. Quando alguém já chega com esse dom, quantas encarnações será que ele já não trabalhou para chegar nesse estágio que está hoje? Né? Então a arte, quando a gente chega, ela já vem com a gente, com essa vontade, com esse desejo, com tudo isso. Vai deixar aqui, levantar tudo aqui, né? Quando a gente já tem já vem com essa bagagem, a gente já traz ela de algum lugar. Então pensar na arte, a gente tem que pensar em quem somos nós, enquanto espíritos encarnados aqui nesse momento, nesse corpo que a gente está. Né? Então quem já chegou aqui e está disposto a aprender, é um belíssimo de um caminho, porque para que a gente se qualifique, a gente falava muito isso, né, Ricardo? Lá, quando eu cheguei na oficina, estava lembrando com Raquel que foi a segunda oficina da palavra, ainda era lá no CERJ, depois que foi para a casa de Lázaro, né? Então tem aí uma longa história, eu peguei os 3 espaços da oficina, né? A gente falava exatamente sobre essa importância de sair de um amadorismo. Eu gosto, eu toco, eu escrevo. Não, mas vamos nos qualificar para tocar melhor, cantar melhor, interpretar melhor, escrever melhor. E poder um dia viver de arte. Né? As pessoas pensam, como é que você vive de arte? Né? E aí eu vou fazer assim, vou puxar um fio um pouco para trás para contar minimamente da minha história para vocês entenderem. Né? Eu, quando nasci, era uma criança muito inventadeira. Daquelas que não se satisfazia com uma vida só, né? Eu queria viver muitas coisas, eu queria ser muitas coisas, e eu vim para essa vida com uma saudade profunda de fazenda e de cavalo. E a minha mãe dizia, minha filha, a gente nunca foi numa fazenda, mas eu tenho saudade. Mas eu tinha, né? Depois que entro em contato com o espiritismo, que isso foi uma coisa mais tardia na minha vida, eu não nasci num berço espírita, né? Foi que eu comecei a entender de onde vinham essas vontades todas e tudo isso. Então, tudo que eu queria na minha vida que eu não tinha, eu inventava. Né? Então, eu nasci com essa cabeça inventadeira. E, para minha sorte, ou talvez estivesse lá no meu planejamento, né? Eu nasci numa família, graças a Deus, que respeitava a criança. E respeitava a brincadeira de criança. Então, eu podia brincar de ser o que eu quisesse. Na minha casa não tinha essa coisa de menina, de menino. Cada um podia brincar do que quisesse, fazer o que quisesse. E por que eu estou contando isso? Porque isso faz toda uma diferença na minha trajetória como escritora, como uma artista. Né? O fato de eu poder ter experimentado ser o que eu quisesse ser.
Então eu podia brincar, eu tinha mala de carrinho, eu tinha mala de boneca. Minha mãe e meu pai nunca questionaram quem ia ser mais ou menos menino ou menino porque brincava de uma coisa que teoricamente não era, né, de menino ou de menina. Estou falando isso lá, né, nos anos 60, anos 70, que era muito mais complicado do que é hoje em dia, né? Hoje em dia o povo já está aí colhendo uma nova história de vida. Então, poder brincar disso tudo e ser educada para respeitar pessoas, independente de quem elas fossem, começa a fazer uma diferença na minha vida. Então, eu já nasci num berço, vamos dizer assim, cercada por livros, cercada por arte e cercada por respeito e incentivada a fazer o que eu quisesse fazer. Então imagina, se no alto dos meus 4 anos, quando eu pegava uma folha de papel e fazia aquelas tentativas de fazer letra, né? Eu não sabia ainda escrever. E aí eu fazia um monte de rabisco na folha, né? E eu corria com aquele rabisco para um adulto, né? Meu pai, minha mãe, meus professores falavam, olha que história que eu escrevi. Imagina, gente, se eu tivesse escutado, ai garota, que nessa folha de papel só tem rabisco, para de falar bobagem, para de inventar besteira, para de contar história que não existe. Será que eu teria me tornado uma escritora? Então, a nossa responsabilidade enquanto adultos de como a gente educa as nossas crianças e o que a gente fala para elas. O fato de ter nascido numa família que respeitava, eu ouvia assim, que lindo filho, então conta essa história. E aí eu saí inventando que eu era princesa, que eu tinha cavalo voador, né, que cada dia eu ia com o meu cavalo voador para um lugar, para um espaço. Então eu podia inventar. A minha invenção era respeitada. E aí, quando eu inventava que eu tinha cavalo voador, e chegava na escola contando, né, que na fazenda do meu avô tinha cavalo voador, porque eu era louca para passar as férias na fazenda do meu avô, mas como eu não tinha avô fazendeiro, eu não tinha férias nenhuma para passar em fazenda de absolutamente ninguém, né? Mas na minha sala tinha uma menininha que ela adorava dizer que eu passei as férias na fazenda do meu avô. E eu tinha uma raiva daquela fazenda, daquele avô, daquela menina. Tudo bem que a gente sabe que, né, que não é para... Né, ao longo da vida a gente vai entendendo, né, deixar essas raivas lá do passado. Mas quando a gente é criança, a gente não entende disso, né? E aí, só que em vez de eu ficar com raiva, o que eu fazia? Eu inventava. Ah, que na fazenda do meu avô também é muito legal, mas a do meu avô, olha, é muito melhor que a do teu. Porque a do meu avô tem cavalo voador, na do teu não tem. E aí, né, claro que a menina falava, ela não era tão minha amiga, ela só era da minha sala. Ela dizia, ai, você é uma mentirosa. Eu falei, pode ir lá pra você ver. Pode ir, só que tem um problema. A fazenda do meu avô é tão longe, mas tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que a tua mãe nem vai deixar você ir. Vai que você chora de noite com saudade de voltar para casa, não vai dar, é melhor você não ir. Então, na minha cabeça inventadeira, essa era uma delas, né? Tinham milhares de outras, né? Mas essa ficou muito forte gravada para mim. Eu não estava contando uma mentira. Mentira é se eu falasse, ah, a Raquel fez não sei o quê, e que ela não fez. E isso eu sabia que não era para fazer. Mas inventar que eu tinha cavalo voador, fazenda imaginária, que eu podia mergulhar no mar e conversar com os peixes, isso eu fazia. Eu estava contando histórias, né? E aí, sem saber que um dia me tornaria escritora. Então, a semente de quem a gente, né, vai ser, não, porque a gente é o tempo inteiro, né? Eu tenho uma agonia dessa coisa de, o que você vai ser? Você já é. Né? As crianças são completas para a idade que elas têm, os adolescentes são completos para a idade que eles têm, nós adultos somos completos e incompletos ao mesmo tempo, né? Porque a gente está sempre, né, naquela completude para aquela idade, mas ainda incompleto para o que a gente vai viver. Então isso é um ciclo de vida, né? Então é bonito a gente pensar sobre isso e entender sobre isso para poder educar melhor as nossas crianças, porque vai que ali, naquelas salas de aula, se alguém que for professor, tem uma criança inventadeira que um dia vai se tornar um artista. E nunca meu pai nem minha mãe duvidaram que eu poderia viver de arte. Isso é uma outra questão. Porque, né, a gente está falando isso, estou falando lá da década de 80, quando eu fui para a faculdade. Né? Não estou falando de 2025. Mas ainda hoje a gente tem pais e mães que torcem o nariz e morrem de medo quando o filho fala que vai seguir um caminho de arte. Ah, não, é melhor ter uma profissão, né? Como se você ser artista não fosse uma profissão. É muito comum chegar num lugar e alguém pergunta, qual a sua profissão? Escritora. Não, tá, eu sei, mas a sua profissão? Eu falei, não, minha profissão é ser escritora. Ah, aí fica aquela cara de paisagem assim, né? Aquele papo, né? E mais o quê? E mais o quê? Né? E você vive disso? Como é que é? Então, viver da arte requer o quê? Trabalho,
disciplina. Hoje, quando as pessoas olham, né, os livros que eu já publiquei, toda a história que eu tenho, ela não nasceu da noite para o dia, gente. Começa agora a construir, porque o futuro, ele não é um tempo distante, o futuro é uma projeção do presente. Então, o que a gente vai viver no futuro depende do que a gente está fazendo hoje. E isso vale para a gente enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto qualquer profissão da vida, né? O que a gente está plantando hoje para ter uma vida no futuro. Então, hoje, quando eu posso olhar para trás já, são 33 anos de carreira como escritora, e aí eu posso olhar e falar assim, nossa, olha onde eu comecei e o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. E que eu não posso parar, porque eu tenho que continuar trilhando outros caminhos, né? Porque senão a gente fica estagnado, né? Então, a importância de um espaço como esse, para que a gente venha estudar. E aí, quando Raquel fala, né, a importância de estar nos 3 momentos, né? Porque muita gente pode pensar, vou chegar só na hora da aula, né? Aquele negócio, ficar lá estudando, ouvindo aquele povo falar, nossa, que cansativo. Mas não é não, gente. É porque é nessa hora que a gente começa a ir se modificando, né? Porque o Espiritismo tem uma coisa que me encanta, que foi o que me trouxe, que me fez, né, me apaixonar por essa filosofia de vida acima de qualquer coisa. Quer dizer pra gente assim, todo dia é dia de você começar a fazer diferente. Não fez até ontem eu não sabia, mas hoje eu já sei, então amanhã não posso repetir o que eu fazia antes. E ele te chama para tal da reforma íntima, né? Outro assim complicado, né? Mas se a gente não fizer reforma íntima, a gente vai ficar estagnado. Então, enquanto artistas, se a gente pensa, né, eu quero me elevar, até para me conectar com o alto e ter uma inspiração, né, que nada mais é do que uma conexão, eu preciso também me elevar, porque se eu não tiver com os meus sentimentos e as minhas emoções elevadas, o que eu vou sintonizar? Com quem? Né? O que eu vou trazer para esse mundo? Então eu acredito muito nessa conexão do nosso trabalho aqui com o mundo invisível, mas a gente tem que se capacitar para acertar nossas anteninhas aqui e conseguir captar o que é bom. Então eu preciso estudar, eu preciso me preparar para poder então fazer com que a minha arte seja cada vez mais elevada, qualificada, estruturada. Não é assim? Se a gente pega o passado, né, quantos artistas no passado foram pessoas que tiveram muitas questões emocionais e muitos tormentos emocionais? Quantos atentaram contra a sua própria vida, né? E quando eu comecei a escrever, eu me lembro que eu falava para mim mesma, né, assim, caramba, eu não vim do interior, né, para contar as minhas reminiscências do interior, né, tal. Eu acho que a minha vida é tão comum, é tão banal, né? Eu não sou uma pessoa que estou atormentada, não quero me matar, né? Eu adoro viver. Como é que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Sobre o que eu vou escrever? E aí a gente entende que muitas vezes esse tormento que existia muito mais no passado vinha porque era um tempo que ainda as pessoas não podiam ser compreendidas naquela grande fusão de uma conexão com o mundo invisível. Então muitos eram tomados como loucos, né? Ligados a uma loucura, porque não se entendia dessa conexão com esse mundo, né? Então a importância, eu vou bater nessa tecla a manhã inteira, a importância da gente se qualificar. Sabe, se qualificar não é só subir lá na aula e aprender os melhores acordes, ou estar lá com a Andréia aprendendo a melhor interpretação, ou com a Raquel fazendo ali, né, os melhores caminhos para a oficina da palavra, ou para qualquer um dos professores. E a gente está aqui também. Mas para além daqui, a gente está em casa, estudando, pesquisando, tentando entender o que fazer com tudo isso. Então, quando eu comecei a escrever, eu me lembro que eu tinha essa dúvida na minha cabeça. Da onde eu vou tirar as minhas histórias? E aí, quem é que veio com força total dentro de mim? A menina inventadeira. Me lembrando quem eu era, me lembrando quem eu estava naquele momento. E foi dali que eu comecei a buscar todas as histórias. E foi muito interessante, porque desde o primeiro momento, sem eu entender ainda, eu escrevi uma história que já falava sobre busca, né? O primeiro livro que eu lancei se chama Para Onde Vão os Dias que Passam.
E eu me recordo que eu achava que, né, você acha que você publica o primeiro livro, tudo vai mudar. Não muda nada, você continua sendo a mesma pessoa. Aliás, você continua sendo, né, a mesma pessoa. A gente tem que manter a nossa integridade, vamos dizer assim. Mas quando eu lanço aquele livro, naquele momento, no ano de 1992, ali já começou uma mudança. Mas não é uma mudança pluft, né? É uma mudança que vem sendo gradual, que a gente vai construindo. E aí vou contar uma história para vocês, que ela é muito significativa para mim. Na época que eu lancei o meu primeiro livro, dentro de uma instituição, eles lançaram naquele ano, eles já faziam várias premiações para a área da literatura, para a juventude, para a infância. Era um livro de jovens, né? Um livro que é lido por jovens e jovens adultos. E aí eles lançaram um prêmio Autor Revelação. E aí eu soube, porque eu conhecia pessoas que eram no júri, que o meu livro estava lá super cotado para ser a autora revelação, e eu ali, no alto dos meus 26 anos, né, me achando. E aí, na reta final, teve uma história, enfim, não vale a pena contar aqui, que é uma coisa complexa, né, mas eu não ganhei. Claro que eu chorei, né, sei lá, baldes ali, né, para ser bem dramática, né, chorei, fiquei arrasada. Falei, puxa vida, tiraram a minha chance, tiraram a minha oportunidade, né? Claro, hoje não, já tem alguns anos que eu já entendi isso. Mas quando eu olho para trás, eu falo, ai, obrigado, Senhor, obrigada. Se eu tivesse ganho aquele prêmio de autora revelação no alto dos meus 26 anos, o que vocês acham que eu teria ficado? Bem o quê? Vaidosa, bem metida, me achando, né? O fato de eu não ter ganho não me fez desistir. Pelo contrário, fez com que eu corresse atrás para continuar cada vez mais melhorando, né? É um livro que eu acho ele um livro muito bem resolvido para uma escritora iniciante. É um livro que ele está no mercado até hoje. Ele existe, ele está aí funcionando muito bem. Mas eu não ganhei o prêmio. Então a gente também tem que entender que a vida vai ter percalços. E a gente, como espírita, entende que muitas vezes as dores, as dificuldades, elas chegam também para nos qualificar, para fazer com que a gente se torne uma pessoa mais forte, mais resistente, mais resiliente. Então, hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo isso, eu sei que valeu a pena não pisar na cabeça de ninguém, não fazer nenhuma relação escusa com ninguém, não me vender por tão pouco, né? Porque cada um está no seu cada um, gente. Eu não estou aqui julgando absolutamente ninguém, né? Cada um sabe de si, constrói a sua história. Mas a oficina da arte espírita, essa palavrinha que vem acoplada, traz uma responsabilidade maior. Porque a gente tem um conhecimento e a gente acredita, né, em certas questões ligadas ao estar na vida, que faz toda a diferença. Porque se a gente coloca a lente espírita sobre qualquer problema do mundo, ganha um outro viés. Né? Se a gente coloca a lente espírita na política, se a gente coloca a lente espírita na sociedade, né? A gente vai olhar o mundo com uma outra lente de quem não acredita em nada, né? A pessoa que não acredita em nada, mas não acreditar em algo superior não faz ninguém uma pessoa melhor ou pior. Aliás, nem ser espírita faz da gente uma pessoa melhor. O que faz a gente ser uma pessoa melhor são as nossas atitudes, e o que a gente faz com as nossas atitudes e com o que a gente aprende. Né? Porque quando a gente se evangeliza, né, usando ali o que Raquel falou antes, a gente se evangeliza não é para, ai, olha como eu sei o evangelho, né? Não, a gente se evangeliza e estuda e se capacita para ser uma pessoa melhor, para si e para o próximo, né? Então, quando eu penso na arte, eu penso que a gente tem que ter muito estudo. Chega muita gente para mim, porque eu dou muitas oficinas, sobretudo na área da literatura para infância e juventude, achando que, eu sei escrever uma historinha. Não, esquece, não vai saber escrever historinha, coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, eu faço teatrinho. Chega de inho, sabe? Tudo bem falar o diminutivo quando ele tem uma conotação amorosa. Mas o problema é que ele não tem uma conotação amorosa. É como se fosse, o teatrinho espírita, a musiquinha, a criancinha, né, o jovenzinho. Esquece isso, gente. Deixa para trás, acabou. A gente tem que se qualificar para trazer a arte o mais elevado possível, para que as pessoas olhem, né, e falem assim, nossa, esse pessoal aí da arte espírita, toca pra caramba, faz teatro super bem, escreve super bem, porque a gente tem que mostrar qualidade.
E aonde a gente vai aprender a ter qualidade? Se preparando, estudando, né? Quando você tocou os primeiros acordes, você sabia tudo? Não. Uma vez, vale contar aqui uma história para ilustrar. Uma vez estava dando um curso em Viçosa, se eu não me engano. E aí chegou um rapaz, era um adolescente, ele devia ter ali 6, 17, 18 anos. Não vou saber, faz muito tempo isso. Mas ele era por aí, nessa idade, assim. E aí ele escrevia muito bem. E aí ele foi convidado para ler os poemas dele na abertura do evento, né? Era um evento sobre formação de leitura. E aí ele leu isso, né? Todo mundo ficou empolgado com ele. Não sei se para sorte ou para azar dele, ele caiu na minha oficina, porque era de produção textual e ele caiu lá. E aí eu conversando com as pessoas, perguntando, e aí, o que vocês leram? Né? Quantos livros vocês já leram esse ano? O que vocês gostam de ler? Como é que é a formação leitora de vocês? Qual é a bagagem que vocês têm leitora? Ah, não gosto de ler não. Eu sou tão bom que, olha só, eu já escrevo tudo isso sem precisar ler. Imagina se eu lesse. Aí não ia ter para ninguém. Eu olhei aquilo e falei, Senhor, me ajuda rápido numa resposta, porque eu não posso deixar isso quieto, né? Eu falei, olha só, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você tem 17, 18, né? Enfim, acho que ele tinha 17 anos também. É muito legal o que você escreve. Você realmente escreve muito bem. E hoje você é a sensação porque você é jovem. Só que o tempo vai passar. E se você não se qualificar, daqui a 30 anos você vai estar fazendo a mesma coisa. E aí não vai mais ser bonitinho. Vai ter outro de 17 mais bonitinho que você. E aí vão te substituir. Falei isso que é quieta, né? Tipo, ui, olha pro lado, né? Assim. Ele não saiu da oficina. Ele ficou o tempo inteiro. A gente não pode ser conivente com essas coisas quando a gente escuta, gente. Tem que se falar de uma forma amorosa, mas não é para ser conivente. Porque é exatamente isso. A gente, é aquela história, a gente vem com uma bagagem, a gente traz esse dom, mas o que eu faço com ele? Eu vou ficar estagnado, né? Que a gente sabe que a gente pode estagnar, ou eu vou me qualificar e sair dessa vida melhor do que eu cheguei? Né? Então fica um pouco dessa reflexão. Eu gosto muito de trazer coisas para a gente pensar, né? Não gosto de respostas prontas, porque resposta pronta a gente acomoda, mas quando a gente para pensar, a gente fala, opa, o que isso tem a ver com a minha vida? Né? Porque quando a gente pensa, o que todas as falas de Jesus têm a ver com a nossa vida? Tudo, né? Porque como que a gente se coloca no mundo, como que a gente, né, vai trabalhar esse estar aqui para fazer uma sociedade melhor para todo mundo. Então, eu me recordo que, em muitos anos, foi logo no início da minha carreira, eu conversava com um amigo, escritor, e ele falava assim, mas por que você acha que as histórias não podem acabar numa tragédia? Eu falei, porque essa não sou eu. Eu não vou deixar o meu leitor na tragédia. Vai ter a tragédia, mas eu vou trilhar um caminho possível de saída. Não vai ser o finalzinho feliz, né? Por exemplo, o Ricardo estava ali, pegou aquele livro, né, numa fração de segundos. É um livro que conta a história de um menino que ele fica paraplégico. Eu estou contando isso que está na segunda página do livro, então é spoiler assim de cara do livro, né? O melhor amigo dele morre e ele fica paraplégico num acidente, né? Não está nas sinopse, mas está na segunda página do livro, então não tem problema, né? E aí ele vai da revolta, da raiva, do tipo, por que eu não morri também, né? Porque ele fica ali com todas as reflexões, até o que ele vai fazer com a vida dele. Se eu deixo o leitor preso nisso, eu não aponto um caminho possível para alguém. Ele não vai deixar de ser paraplégico, ele vai continuar. Mas o que a gente faz com a vida quando a vida traz algo que não é aquilo que a gente gostaria? Então, em todas as minhas histórias, vão ter, não, todas não, mas cada uma delas, e quando se tem uma tragédia, se tem uma dor, tem uma possível saída. Tem uma história que não está aqui, eu não trouxe, se chama a história de Clarice, que é uma menina que ela sofre um abandono. Durante 10 anos da vida dela, ela escuta a mãe dela dizer, você só nasceu porque eu não tive coragem de te tirar, e você roubou a minha alegria. Então, durante 10 anos, essa menina ouve isso. O único elo de afeto dela com a vida é de uma bisa que também já se foi. E aí, um dia a mãe faz o que fez, que eu não vou contar, né, porque senão não tem graça nenhuma.
E a menina e o irmão, que nasce depois, que é fruto já de uma relação legal da mãe, que tem o mesmo nome da mãe, a mãe Andréia, o filho é o André, o Andrezinho, bonitinho, queridinho. Então Clarice olha para aquela criança, tipo, né, com toda a inveja que ela vai jogar naquele menino. E eles vão morar com a tia. E aí é uma desconstrução completa na vida de todos eles. A mãe não vai voltar e vai falar: oh, filhinha, perdão, mamãe errou. Pode até ser que um dia volte. Mas e o caminho de volta para ter essa recuperação, né, de um afeto perdido? Mas tem um caminho possível de uma saída que sempre vai estar nas mãos daquela pessoa que está com aquela dor e aquela dificuldade. Porque é isso que a gente aprende, né, estudando a doutrina espírita. Nunca é do outro, é sempre nosso. Então, se vocês querem serem, né, se vocês querem ser melhores artistas, começa estudando, começa se capacitando, começa se qualificando, usando a palavra, né, que o Ricardo trouxe. Porque aí, com certeza, se eu chegar aqui no final do ano, vocês vão poder me dizer: pô, não é verdade? Aí, olha, estudar fez com que eu melhorasse, eu agora tenho um domínio maior para a escrita. Porque senão a gente fica só na intuição. E aí, só na intuição, eu não sei defender a minha ideia. Por exemplo, hoje, quando eu chego numa editora e uma editora, ela quer fazer alguma alteração no texto que eu acho pertinente, eu vou ouvir, porque eu acho que a gente tem que ouvir. Esse povo que diz que ninguém mexe uma vírgula no meu texto, eu já respiro fundo, né? Porque assim, ninguém está ali absoluto, né? Às vezes o editor traz algo para a gente pensar que é muito bacana, assim como o professor traz algo para a gente pensar, mas às vezes ele não viu o olhar que a gente queria trazer para ali, e a gente então vai defender o nosso ponto de vista. Mas como é que eu defendo o meu ponto de vista sem apenas ser a pessoa que... eu fiquei incomodada porque alguém quer mexer no meu texto. Não, eu vou defender o meu ponto de vista por uma questão. Vou até mostrar uma coisa. Por exemplo, nesse livro que se fala A Bisa e as Botas de Dinossauro, é uma história que fala sobre morte. Tá? É a história da bisavó que vai, né, desencarnar. E me lembro que na produção do livro, né, um dos editores dentro da editora, que ele falou para mim: Ana, vamos tirar a palavra hospital? Eu falei: não vamos. Aí ele: mas não é uma palavra um pouco mais pesada para as crianças? Eu falei: mas a gente não está exatamente desconstruindo a imagem desse lugar? Porque crianças vão precisar ir ao hospital de vez em quando. Por que tem que ter o lugar do medo? Né? Então a gente tem que desconstruir essas imagens, porque eu ia dizer o quê? A Bisa foi para aquele lugar. Toda hora eu ia dizer: a Bisa está naquele lugar. Não, a Bisa foi para o hospital. E na cabeça que quem conta a história é a bisneta, no olhar dela, aquele lugar é incrível, cheio de brinquedos e de coisa. A Bisa tem máscara de astronauta, ela tem uma cama supersônica, porque a criança vê o mundo de um olhar completamente diferente do nosso. E aí a menininha não entende, porque toda vez o pai dela chora. O pai dela chora quando ela pede uma cama daquela para ela. E aí ela pensa: vai ver que o meu pai não tem dinheiro para comprar essa cama, né? Por isso que ele está chorando. E aí ela fica: não entendo porque que meu pai não viu que a Bisa está numa viagem supersônica. Porque a gente já leu num livro que os astronautas se alimentam de uma forma diferente. Então a Bisa vai ter bota de dinossauro, árvore de soros. E a bota de dinossauro nada mais é do que aquelas botas de espuma que se coloca no pé de uma pessoa acamada há muito tempo, que ela por dentro é de casquinha de ovo, né? Tipo, aquela coisinha assim, né? Para exatamente botar o pezinho ali da pessoa e ficar, né? Assim, enfim, dar um pouco de conforto. E quando a minha mãe estava internada já na reta final ali, a gente sabia que dali, né, não tinha volta. Então a gente estava nos cuidados paliativos finais ali com ela, e um dia eu entro no quarto e vejo uma coisa alta assim na cama. Eu levanto o lençol e falei: gente, tá precisando de uma criança nessa família, porque eu já ia tocar o terror aqui, dizendo que a Bisa tá com bota de pé de dinossauro. Aí eu falava para as enfermeiras: você já viu que a minha mãe tem bota de dinossauro? As mulheres olhavam e falavam: essa mulher é louca, né, coitada, mas ela tá morrendo, ela tá falando de bota de dinossauro. Mas eu precisava trazer o quê? Leveza para aquele momento. E aí uma das enfermeiras falou: Ana, você tem bota de dinossauro, tem árvore de soros, que era, né, ali onde estava o soro, todos os remédios. Eu falei: cara, para tudo, peraí que você me deu uma ideia. Eu sentei enquanto elas estavam dando banho na minha mãe, foi assim, o texto veio,
na minha cabeça inteiro. E eu escrevi a Lisa e as Botas de Dinossauro num sábado pela manhã. Li para minha mãe, que estava totalmente inconsciente, mas a gente sabe que o espírito está ali, né? E no domingo ela se foi, né? Então deu tempo de dar esse presente para gente, né? Para mim e para ela. Assim como esse livro aqui, que se chama Tem um Elefante Sentado no Meu Coração, que ele é bem novinho, é o mais novo de todos, né? É o último que saiu, pelo menos impresso, né? Ainda tem coisa chegando por aí, mas esse foi o último. É uma história que, como é que nasce, né? Da onde vem a ideia, né? A ideia está em qualquer lugar. Essa é uma pergunta clássica quando eu vou às escolas. De onde você tira ideia, inspiração? Ele está na vida, está no cotidiano, está no dia a dia. Um dia eu cheguei em casa, eu estava muito cansada, estava chateada com uma questão que tinha acontecido, sentei e falei, nossa, parece que tem um elefante sentado em cima do meu coração. Quando eu falei isso, estala dentro de mim, né? Falei, caraca, isso é bom. Aí o cansaço, né, vai-se embora. Quer dizer, não vai embora, né? Mas assim, a gente desfoca. Você tira o olhar do cansaço e joga. Eu falei, caraca, isso é bom. Tem um elefante sentado no meu coração, vou escrever sobre isso. Aí fui dormir com o elefante sentado no meu coração, né? Literalmente. E aí eles ficaram lá comigo a noite inteira. No dia seguinte eu acordei, tinha gente na minha casa hospedada, né? Os meninos estavam gravando um vídeo, enfim, estava um furdunço na minha casa. Eu falei, gente, só um instantinho que eu vou ali no escritório. Quando eu voltei com a história escrita. Algumas vêm muito rápido, chegam muito rápido, outras levam anos, né? Não tem uma regra, um padrão único, né? E aí nasceu dessa forma também. Então, muitas ideias para vocês escreverem músicas, para fazerem peça, podem vir daí, né? Podem vir de qualquer uma dessas, de qualquer coisa da vida que vocês vejam, né? Então, para a gente se conectar com essa inspiração, a gente tem que estar o quê? Aberto a saber ler os sinais que a vida coloca no nosso caminho, isso é muito importante, e entender, né? O que eu posso fazer com esses sinais. Então, eu não sei se eu estou no tempo, né? Eu queria, se eu pudesse deixar, né, assim, um recado para vocês, eu deixaria esse recado. Estudem, se qualifiquem, desconfiem. Isso é outra coisa importante. Nem tudo que se lê é o melhor, nem tudo que se vê em tempos de rede social, então, a gente tem que saber filtrar. Mas como é que eu vou saber o que é bom e o que não é? Só se capacitando para isso. Só estudando muito, lendo muito. Né? A gente pode parecer, né, que a gente vive numa sociedade não leitora, mas a gente tem muita gente que gosta de ler. Isso existe ainda, senão não existiriam livros, né? E os livros não dão defeito, né? Não acaba a bateria, não acaba a luz, ele está ali para a gente acessar a qualquer hora, em qualquer momento, né? Enfim, então leiam. Ah, Ana, mas eu faço música, eu vou ler? Vai ler literatura, sabe por quê? Porque literatura fala da vida, né? E a vida é onde a gente vai buscar inspiração. Se vocês forem fazer, né, André, uma construção coletiva, como é que vai nascer isso? Das ideias de cada um. E cada um foi pegar essas ideias aonde? Ah, soltas no ar? Pode ser. Mas aí, como é que eu vou captar essa ideia solta no ar? Porque o meu olhar está atento para aquilo. É sempre de dentro para fora, né? A gente se abastece muitas vezes de fora para dentro, mas a arte é algo que vem de dentro para fora. E a arte é extremamente curativa, né? A gente que passou por uma pandemia, se não fosse a arte na pandemia, né? Quantas pessoas cantando e tocando e fazendo lives com música para alegrar. Quantas pessoas, né, lendo, porque tinha tempo para fazer isso. Né? Então, por que a gente vai deixar, né, de lado uma coisa que a gente fez durante um tempo? Então, colocar cada vez mais a leitura literária, porque a leitura literária, ela nos capacita para ver o outro de uma forma diferente. Ela faz com que eu possa entender a dor do outro, que pode não ser a minha, mas eu consigo ter empatia pelo outro, né? Por exemplo, aqui são 2 livros que eu queria mostrar para vocês. O Tenho Medo do Monstro não é um monstro qualquer, o monstro é um abusador, só que em momento nenhum do texto se fala na palavra abusador. O texto está no olhar de um menino pequeno
que ele sempre tapa os ouvidos e fecha os olhos, então ele nunca entende o que está acontecendo exatamente. Na cabeça dele é um monstro que ataca a casa dele quando a mãe sai para trabalhar. Então, esse foi um texto. Por que eu estou falando desse livro? Né? Para vocês não terem pressa. A arte não pede pressa. E a gente está num momento que tudo é para ontem, não é nem para hoje. Né? A pessoa te manda um WhatsApp, você não responde 5 minutos, ela te liga. Né? Aí você não atende, ela fica brava. Né? O Monstro foi escrito em 2011 e ele foi publicado em 2023. Entre 2011 e 2023 eu pude secar o texto, que já era mínimo, e eu fui tirando dele. Eu fui tirando dele o nome das crianças, eu fui tirando a pessoa que eu nomeava para ser o monstro, eu fui tirando a profissão da mãe, porque aí caberia qualquer profissão de uma mãe que sai para trabalhar à noite, qualquer criança vai caber aqui, e qualquer monstro cabe aqui. Se ler para uma criança pequena, ela nem vai se dar conta, ela vai achar que é um monstro imaginário. Né? Cada um vai ter a sua leitura, né, desse livro. E o Cartografia do Afeto, que esse é um livro que é para adultos, foi um livro que eu construí após a partida, né, do meu pai e da minha mãe, porque quando você fica sem pai e mãe desse lado da vida, dá um negócio assim, né? Você fala, caramba, tem que aprender a viver de novo, né? Porque eu não estava acostumada com isso. Como é que eu vou viver agora sem meu pai e minha mãe aqui, né? Sem aquela casa que, no meu caso, era um porto seguro para todo mundo, não só para mim, mas para os meus amigos, para muita gente. A casa dos meus pais era a casa, né, que reunia sempre. E aí eu precisei escrever essa história para redesenhar minha cartografia do afeto. E quando essa história ficou pronta, eu duvidei muito de publicar, porque eu pensava, tem algo tão meu. Né? Não é uma história biográfica, mas ela é muito biográfica ao mesmo tempo, né? Se parar para pensar. E aí as pessoas têm me dado um retorno dizendo, Ana, ao ler a sua cartografia, eu redesenho a minha. E eu penso sobre a minha, porque são coisas que muitas vezes se cruzam e são muito semelhantes. Então foi um livro que eu escrevi para entender as coisas que a gente tem que deixar no passado, entender as dores inaugurais, porque toda dor tem um momento inaugural que a gente não conhecia. E toda alegria também tem um momento inaugural, né? Eu acho que tudo na vida é inaugural. A gente não conhecia, vai conhecer. A gente não sofria, sofreu. A gente não tinha aquilo, né? Passou a ter. Então tudo na vida, de uma certa forma, é inaugural. Estar aqui é inaugural para alguns, né? Começar a estudar é inaugural, enfim. E eu precisei entender que algumas relações têm que ficar no passado. A gente olha para elas, entende, sofre, mas não fica. Tem que partir. E para partir a gente tem que aprender a fazer de um jeito novo. Né? Então acho que com essa frase, para partir tem que fazer de um jeito novo, eu me encaminho aqui para a gente fechar essas reflexões, né? Dizendo, vamos fazer de um jeito novo. Trazendo a bagagem que cada um tem e não duvidando de quem vocês são. Muito importante isso. A gente leva muito tempo para acreditar em quem a gente é. A gente leva muito tempo, às vezes, para acreditar no nosso potencial. Não duvidem do potencial de vocês, mesmo que alguém desconfie. Porque muitas vezes quem desconfia ou quem olha para a gente e quer nos desanimar, adoraria estar fazendo o que a gente está fazendo. Muitas vezes são pessoas que olham e falam, eu não tenho aquela coragem que aquela pessoa tem, então eu vou diminuir ela para ela também não ter. Né? E às vezes a gente nem sabe que a gente tem coragem. Eu cresci achando que eu era a pessoa mais insegura da face da terra. Acho que Deus falou assim, vamos deixar ela assim, pensando que se ela não achar que ela é insegura, ela vai se perder, entendeu? Então vamos botar aqui uma capinha de insegurança para a gente só começar a tirar ela lá para frente, para ela poder não se perder muito na vida, né? Porque é isso, a gente precisa aprender a entender quem a gente é. E o que a gente traz é tão bonito, é tão importante, né? Vamos parar de achar que a história do outro é melhor do que a nossa. A história do outro é do outro. Ah, o outro tem isso. Tem, mas a gente já sabe, enquanto espíritas, que cada um está no lugar que precisa estar, né? A gente nasceu na família que precisava nascer, a gente está na função que a gente precisava estar, para a gente se qualificar à luz do espírito imortal que somos. Então vamos aprender cada vez mais a nos qualificar para a gente
Amadurecer enquanto espírito imortal, que a gente se educa para o eterno da vida, a gente não se educa para o aqui e agora. Por isso, todo dia a dia, não interessa a idade que a gente tem. Aí tem 70, né? Eu conheço, acabei de fazer um livro agora de uma escritora quilombola de Macapá, que está com 70 anos e está no mestrado. Voltou para a escola aos 53, fez EJA, fez graduação, está no mestrado. Nunca é tarde. Ela fala, quando as pessoas perguntam, Dona Esmeraldina, por que a senhora está estudando ainda, já, né, com essa idade? Ela fala, porque eu estou viva. E a gente sabe que o nosso espírito não morre. Nosso espírito só muda de plano, né? Então a gente está vivo. Então vamos aprender cada vez mais, para que daqui a uns 10 anos vocês vão olhar para trás e falar assim, uau, olha quanta coisa que já mudou, né? E a gente poder bater palma para a gente mesmo e falar assim, eu consegui, né? Isso é muito bonito. Então que a gente possa conseguir estar aberto para estudar, não só a parte artística, mas também a gente, né, se fortalecer moralmente, para a gente não sucumbir nesse mundo tão complicado que a gente está vivendo, né? E se a gente quer ver uma mudança, né, planetária, a gente tem que começar com essa mudança de dentro para fora. Não vamos esperar, né? Opa, mudou tudo e agora eu estou aqui vivendo plenamente. Não. O mundo só vai mudar se a gente mudar. Então, bora lá fazer a nossa parte, que tem muito trabalho pela frente ainda. Então, que seja um ano de muito trabalho, de muita alegria e de muita produção.